Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Estamos em Lima, mas já partindo para o Rio de Janeiro, via São Paulo, aqui é aeroporto de Lima, né? Só dar uma rodadinha aqui para a moçada dar aquela curtida depois daquele jogo do Brasil, mas a gente vai falar de Vasco da Gama e vai falar também de seleção brasileira. Aí fecha a seleção e depois os nossos próximos vídeos, todos eles Vasco da Gama e outros assuntos pertinentes que interessam a você, torcedor. Até porque o Fernando Diniz já voltou de madrugada para treinar o Fluminense hoje para o jogo de sábado e 25 mil ingressos já foram vendidos. Vou te dar detalhes. Tá para assinar o TAC hoje, enfim, tem boas notícias na quarta-feira. Será que o Puma Rodrigues vai lá para o Palmeiras? A gente vai comentar. Antes eu peço para se inscrever nas nossas redes sociais se ainda não é inscrito. E também se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o Wellington Campos FC, a hora é agora, esse vermelhinho que está aqui embaixo, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que os nossos vídeos são bacanas, né? E também vai lá na palavra todas no sininho e habilite também. Tá bom? Então vamos falar de Vasco, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar de Fluminense, tudo isso depois da vinheta. Muito bem, minha gente, estamos concluindo a nossa viagem aqui a Lima. Já estamos no aeroporto, daqui a pouquinho o nosso voo, Lima-São Paulo, depois uma conexão para o Rio de Janeiro e aí sim a gente conclui seleção brasileira. Deixa eu abrir com o Vasco da Gama, porque os últimos dias foram bastante importantes em termos da assinatura do TAC, né, o termo de ajuste de conduta, o documento assinado pelas torcidas organizadas, o laudo aprovado do Corpo de Bombeiros. Esses documentos, conversei com meu amigo Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente do Vasco da Gama, são importantíssimos e a quarta-feira é para ser de boas notícias para o torcedor do Vasco em termos de São Januário. E a gente sabe que ainda este ano o prefeito Eduardo Paes vai enviar para a Câmara a aprovação do potencial de construção para que seja então liberado. Tem um outro projeto que vai casado com esse do Vasco, chegar juntos lá na Câmara dos Vereadores para a aprovação. Agora, obras mesmo do novo São Januário, né, a modernização de São Januário, tem gente falando em reforma, não, é modernização de São Januário, ampliação para 45 mil lugares e tudo mais. Isso deverá sair no ano que vem, início do ano que vem, sendo bem otimistas, porque nós temos essas questões aí políticas, burocráticas e que não podem sofrer atropelos para depois não terem obras embargadas, não é verdade? Então tem que ser tudo bonitinho, direitinho, já é uma evolução. A São Januário se tornando patrimônio, o entorno do Vasco também patrimônio, a fachada do Vasco já era tombada pelo patrimônio histórico e agora toda essa questão do entorno do Vasco da Gama, que é um negócio muito interessante. O time vai treinar no estádio Newton Santos, vai lá no tapetinho conhecer um pouco mais do gramado para o jogo de sábado, 4 da tarde. Fernando Diniz já retornou de madrugada com a seleção brasileira para treinar o Flu. O técnico Ramon Dias não terá o Medel, tendência é que o Maicon seja o zagueiro ao lado do Léo e o Puma Rodrigues tem aí a notícia que vem de São Paulo. Palmeiras estaria interessado em dar 3 milhões de dólares pelo Puma Rodrigues, que hoje é reserva no Vasco. Mas será que o Palmeiras enxerga um Puma Rodrigues importante e ele não é para o Vasco da Gama? Quero a sua opinião. Quem é melhor, Robson ou Puma Rodrigues? Né? É um assunto muito interessante que a gente tem que tratar. A última parcial que chegou para mim, 25 mil ingressos. Só falta o torcedor do Vasco lotar o estádio Newton Santos, quem sabe até bater o recorde do estádio. Seria muito interessante para provar para as autoridades que a torcida é grande, que a torcida é fiel, que a torcida vai aos estádios e está sempre pronta para fazer o melhor para o time do Vasco da Gama. Bem, deixa eu falar do Fluminense, que vai contar aí com a volta do Fernando Diniz, que estava aqui na seleção brasileira, o Nino, que não jogou, né? E também o André. Eles só treinaram nesse período. Então vão retornar aí sem treinar, sem jogar desde o dia 3, quando o Fluminense jogou pela última vez, para o jogo contra o Vasco da Gama. E temos também
o Medel fora, como eu falei, o Maicon deverá ser o titular. O Fernando Diniz, após o jogo, deu uma entrevista coletiva, ela tem 10 minutinhos e a gente mostra já para matar esse assunto de seleção brasileira. Eu fico satisfeito com o que a gente apresentou na soma dos 2 jogos, foi muito positivo. Quanto ao jogo de hoje, jogar aqui era uma atmosfera totalmente diferente do que jogar em Belém, Pará. A equipe, na verdade, fez 3 gols para valer 1, né? Um deles deve ter ficado a margem mínima do mínimo, que demorou 8 minutos, eu acho, para poder não validar o gol. A gente não teve tanta afluência, que estranhou um pouco o campo, o gramado muito diferente daquilo que os jogadores estão habituados. Facilitou um pouco a marcação e tivemos mais erros da parte técnica do que o normal. Muito assim, virtude do campo, um pouquinho às vezes de jogar de maneira muito acelerada, mas eu acho que o saldo foi muito positivo. Fernando, boa noite. Boa frente. Você já falou dos erros técnicos, né, os erros de passe, então você estava levando a cabeça do campo. Mas chamou a atenção também como você chamava os extremos, ali, os pontas, para virem participar do jogo também. Isso é o que ainda falta de entender a aproximação, quando o jogo está acontecendo do outro lado, os outros jogadores virem formar essas barreiras. Isso foi uma das coisas, mas não necessariamente só os pontas, né? É uma coisa que a gente vai refinando com o passar do tempo. Isso não é uma coisa que vai estar jogando com um refinamento muito grande com o tempo de tempo que a gente teve. Os jogadores vão entender, algumas vezes nem precisa vir muita gente para poder fazer superioridade. É mais uma questão de ocupação de espaço e os tempos do jogo, de passar, de reter, de circular um pouco a bola. Eu acho que no segundo tempo, mais do que no primeiro, a gente tentou acelerar demais, tinha dificuldade do campo, a marcação, a gente não teve paciência para ir desmanchando a marcação do Peru aos poucos. Isso dificultou um pouco o nosso jogo, mas tem muito erro de passe, certamente por causa do campo também. Um campo muito diferente dos jogadores que estão acostumados. E o campo também já muito diferente, o Belém já é diferente da Europa. Tipo de grama, embora tivesse boas condições, mas a grama é diferente e aqui estava totalmente diferente de Belém. Então, teve a dificuldade do campo também. Fernando, o Leão sempre fez toda vitória seu. O seu trabalho, qual a importância desse jogo fora, dessa vitória, para a sequência da seleção brasileira? A vitória é muito importante, sempre é importante vencer. Eu acho que a gente venceu com muito mérito. Se no jogo da Bolívia a gente teve um pouco de descuido defensivo depois do quarto, hoje, a gente teve um pouco pecado. O Peru não conseguiu chutar nenhuma bola no gol. Então, assim, mostra que a gente estava muito atento, muito compenetrado para se ajudar na marcação. Eu gostei muito. Hoje, visto então, temos 2 questões. A gente não tem costume muito de ver os seus treinos também. Verdade, mas aqui na seleção a gente ficou treinando muita bola aérea. Eles falam um pouquinho da jogada do gol, sobre se ela foi treinada, como é que você faz o gol no momento. E uma outra questão. Parece que 80% dos jogos aqui na América do Sul, e também, da Copa do Mundo, isso consegue. O Neymar é extremamente cansado pelo jogador. Você tem essa visão também? Você acredita que há uma maneira de aumentar as adversidades do Neymar? Só falta estudar constante. Há uma maneira de fazer essa magia consequência desses jogos das eliminatórias? Eu acho que com o tempo a gente pode ir adequando e sabendo, junto com o Neymar, a melhor estratégia para evitar número excessivo de faltas. Também isso depende um pouco dos critérios da arbitragem. Que a gente faça, vai zerar completamente. Concordo que você recebe. E hoje não caiu uma vez porque não recebeu falta. Todas as vezes que ele caiu, foi falta. A maioria das vezes ele caiu, ele voltou muito rápido para jogar. Primeira pergunta sobre a jogada de bola aérea. A gente treinou bastante as duas coisas. A gente treinou tanto em Belém como aqui. Bola aérea define campeonato, hoje definiu o jogo. A gente soube se defender bem. Tivemos chances claras para fazer o gol, 2 gols anulados, e acabou fazendo pela persistência e merecimento. Uma bola bem batida e uma antecipação aqui no primeiro pau. Boa noite.
jogo muito em posição física do Peru, muitas faltas também. E ele perguntou como que a gente desafiou uma alternativa de fazer o primeiro tempo de mais vertical, só de segundo tempo mais campo para ser bola volta, volta o Martinelli para a profundidade, que sai o escanteio do mundo, o Martinelli. Esse fala que muito da foi muito parado, mas quanto que você buscou alternativas para quebrar essa marcação do forte. Então, Cauê, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu não sei se a gente circulou mais a bola no segundo tempo, sinceramente, nem acho que foi assim. Eu acho que a gente estava acelerando muito. A gente errou uma boa parte dos passes que a gente errou foi por tentar verticalizar demais, que é um pouco a característica do time. E eu não quero tirar isso de maneira alguma, eu quero potencializar isso. Porque às vezes, para você ter mais sucesso, você precisa circular um pouco mais de uma paciência agressiva. Saber ir desmanchando o adversário para poder aproveitar as características dos bons jogadores, que são extremamente hábeis e inteligentes. Mas eu concordo com você, no time que mereceu ganhar, a gente teve muita imposição aqui, que pese os erros de passe, teve muita imposição mesmo no primeiro jogo, a gente acelerou a partida sempre que a gente pôde, foi uma vitória muito merecida. Diniz, o Luciano colocou agora ele diminuiu essa rotina dessa porém, esse momento não é o treinador. Você agora nesse tem que ser quatro treinadores, e mês que vem tem outro. Como que você organiza o seu tempo nesse período para continuar? São jogadores brasileiros, ao mesmo tempo que você tem que falar com eles. Eu já falei dessa questão nas outras oportunidades, eu estou super tranquilo em relação a isso. Quando eu estou aqui na seleção, eu não trato do Fluminense. Quando eu estou no Fluminense, eu não trato da seleção. Às vezes, lá no Fluminense, tem 1 ou 2 dias mais distantes dos jogos que a gente acaba indo na CBF, trocando informações com o pessoal do staff. Mas, para mim, ser técnico, para mim não está sendo nenhum problema. Está sendo uma coisa muito gostosa. É trabalhoso, mas é um trabalho que eu amo fazer. Aquilo que é jogo. Quem buscar o resultado jogar no Brasil quando incomoda isso, e acaba se concentrando em algum momento da partida. Eu, assim, não queria falar da arbitragem, você perguntou, não vou fugir da questão. Isso é uma coisa recorrente no Brasil, também acontece. A coisa que mais me irrita é ficar picotando o jogo e o juiz ser conivente com um jogo parado. Porque é ruim para todo mundo. É ruim para quem quer jogar, é ruim para quem assiste, é ruim para quem paga ingresso, é ruim no futebol. Então, eu não tenho uma celeridade no jogo. É difícil achar os árbitros que falam, vamos, levanta, vamos jogar. E aí hoje que parou o jogo, e naquele momento que parou o jogo no primeiro tempo, foi o nosso melhor momento do jogo. Estava criando situações de série. Aí o jogo deu uma esfriada. É um lance, falar assim em termos de conceito daquilo que a FIFA quer que aconteça, me parece a UEFA também. Um lance que é tão duvidoso assim, não é porque é para o Brasil, deveria ser pró-ataque. Né? Então, deve precisar uma margem mínima. Aí quando ele optou, eles decidiram que o gol ia ser invalidado, a atmosfera virou toda contra, porque a torcida do Peru, que estava já um tom mais baixo com a nossa imposição, voltou completamente para o jogo e o jogo facilitou para o Peru. Eu achei que, nesse sentido, a arbitragem teve uma interferência no jogo que eu gostaria que não tivesse, principalmente com a questão do tempo. Alguma pergunta do Peru? Querem? Por favor. Buenas noches, Andrea Llosa de RTV. ¿Les sorprendió que esperaba menos de la selección peruana tal vez? Y una segunda, por lo abrimar el jugador que ingresa en la segunda parte por la banda derecha, ¿cambia los planes de Brasil en su momento, más allá de que terminan ganando los 3 puntos en Brasil? Eu não entendi a segunda parte. Não, eu esperava dificuldades no jogo do Peru. Falei isso desde quando terminou o jogo da Bolívia. Existe uma rivalidade importante nos últimos anos entre Brasil e Peru.
fizeram semifinal de Copa América, fizeram também final de Copa América e o jogo amistoso dos Estados Unidos, o Peru ganhou do Brasil. Então é um adversário que a gente respeita muito. E o jogador que entrou não mudou nada, nossos planos. A gente jogou do mesmo jeito. A gente sabia da velocidade do jogador que entrou por ali, mas a gente não mudou a nossa maneira de jogar. A gente só ficou atento que tinha um jogador a mais ali de velocidade. Aí o técnico Fernando Diniz analisando a seleção do Brasil. Agora é pensar no Brasileirão, na Libertadores da América para o Fluminense e o Vasco pensar na sua recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente também conversou com o Neymar, estava muito feliz pelos 2 jogos que fez, pelas 2 vitórias, aprovou Fernando Diniz, que aos poucos vai conquistando todos e não vai se falando mais no nome, né, do Ancelotti, Carlo Ancelotti, técnico lá do Real Madrid. Mas o tempo é o senhor da razão, já dizia aquela frase de um poeta famoso. Tá bom? Quero a sua opinião. Comenta aí com a gente. E quero que você também se habilite a participar do nosso trabalho nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Esse vermelhinho aqui embaixo não paga rigorosamente nada. Dá o joinha e habilite também a palavra todas no sininho para receber todas as nossas notificações. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o Rio de Janeiro. De Lima, o Wellington Campos.